A gente começa o jornal de hoje com uma pergunta. Você costuma conversar com o seu filho sobre dinheiro? O assunto não é fácil, mas especialistas apontam a mesada como um bom começo. Na prática, com esse valor, todos os meses as crianças começam a comparar preços, pedir descontos, poupar e planejar. A repórter Kellen Barros recebeu aqui no estúdio um especialista no assunto que tem dicas para os pais. Confira na entrevista de hoje. Conversar sobre dinheiro com as crianças não é tarefa fácil. O assunto, inclusive, deixa alguns pais desorientados. E apesar da educação financeira não fazer parte do currículo escolar, os professores reforçam a importância de ensinar os pequenos a lidar com o dinheiro desde cedo, para que eles se tornem adultos responsáveis com as contas. Mas qual será o melhor momento para tocar nesse tema com as crianças? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o administrador e analista de risco Getúlio Matos. Obrigada, Getúlio, pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, Kellen. Getúlio, qual é a idade ideal para as crianças começarem a ter contato com o dinheiro? Kellen, desde sempre, não existe uma idade mínima, mas a gente precisa entender que esse convívio da criança com o dinheiro, com meios de pagamento ou com a realidade financeira deve se dar de acordo com a etapa de desenvolvimento dessa criança. Então, vamos dizer que uma criança, quando mais novinha, ela vai aprendendo com o pai, com a mãe, a receber o troco corretamente quando vai na padaria, vamos dizer assim, e na medida em que ela vai envelhecendo, ela vai entendendo as diferenças na realidade de hoje, de se usar um cartão de débito, um cartão de crédito, ou de uma compra parcelada, o que é o pagamento de juros. Então, cada etapa de desenvolvimento dessa criança vai corresponder a um ensinamento diferente que ela precisa ter. E como falar de dinheiro no dia a dia com as crianças? Olha, aí também vai dessa etapa de desenvolvimento da criança. O que a gente não pode esquecer é que é um processo contínuo e que permeia outras atividades da vida dela. Ela não precisa parar para estudar necessariamente um conteúdo financeiro, mas saber aplicar isso no seu dia a dia. Então, na medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo essas habilidades como todas as outras da vida dela, não como um componente curricular ou como um ponto isolado que a gente ensina, sei lá, álgebra para uma criança. Não é isso. É fazer com que isso fique familiar para ela, que ela saiba, em cada etapa da vida, tomar as decisões corretas. E a criança ter conhecimento também da realidade financeira dos pais é importante. Sim, é muito importante. Os pais, eles são o maior e melhor exemplo que uma criança pode ter, não só para essas questões financeiras, mas na vida, né? Vamos dizer assim. E essa adequação da realidade financeira, ela perpassa a educação dessa criança. Como ela vai aprender com os pais, tendo bons exemplos, como lidar responsavelmente com o dinheiro, como não se endividar, ou, quando necessário, se endividar responsavelmente. Tudo isso é importante e é papel dos pais, sobretudo, ensinar isso para os filhos. E esse exemplo, ele pode acabar direcionando o perfil financeiro da criança, por exemplo, se os pais costumam ter muitas dívidas ou se os pais não têm dívidas, isso pode ser passado para o filho, ele pode também aprender com bons e maus exemplos, no caso. Deve. Inclusive, a nossa situação financeira hoje no Brasil, a nossa situação econômica, ela é muito propícia para isso, porque a gente tem boa parte da população endividada e a gente não quer que as nossas crianças aprendam a se endividar dessa forma. A gente quer que eles sejam consumidores, que eles sejam cidadãos financeiramente mais responsáveis do que a geração que está aí hoje economicamente ativa. Getúlio, vamos falar agora sobre a mesada. Ela é realmente importante para as crianças? Qual seria o valor ideal? Olha, falar num valor ideal é muito complicado, porque a gente tem várias famílias em várias condições diferentes. Então, eu acredito que a mesada seja um instrumento muito importante para dar essa consciência financeira de que a criança recebe um determinado valor, não importa se pouco ou muito, mas que ela tem que satisfazer as necessidades, os desejos dela, até ela receber a próxima mesada. E se ela quer, vamos dizer, um brinquedo que é mais caro do que a mesada que ela recebe, ela vai ter que poupar. Então a mesada ensina isso.
Não que seja um elemento mandatório, ou seja, se você tem filho, você tem que dar uma mesada. Não, não é isso. Mas ela ajuda a criança a lidar com essa noção de poupança, de endividamento ou de até mesmo a frustração de querer e ainda não poder. Tudo isso é muito produtivo para uma criança. Mas muitos pais não têm essa condição financeira de bancar uma mesada, né? E qual é a recomendação nesse caso? A principal recomendação é que os pais que não têm condição de dar mesada para os filhos, eles não devem se arrepender disso. Eles não devem ficar em momento nenhum com a consciência pesada, mas buscar outras alternativas de dar essa educação financeira para os filhos, seja fazendo com que eles participem dessas decisões do orçamento familiar, que é a primeira realidade que a criança tem quando pede alguma coisa para o pai ou para a mãe e ouve um não como resposta, de buscar entender por quê, o que pode ser melhorado. De repente, a criança ser ouvida nesse processo também é muito importante, porque, mais do que tudo, ela vai se sentir um participante ativo dessas decisões familiares. E com isso já vai despertando essa consciência financeira também para quando essa criança tiver a própria família. E por isso, incentivar a criança a guardar dinheiro para conquistar alguns objetivos é essencial. Sim, é uma educação muito produtiva e que evita que a gente chegue na situação que nós temos hoje no Brasil, que são várias famílias endividadas porque não conseguem ou não tiveram essa educação para poupar antes de consumir. E com isso, consomem no momento presente e abrem mão de um consumo futuro. Obrigada pela entrevista, Getúlio. Eu que agradeço. E o Poupadinha é um aplicativo em formato de game desenvolvido no Brasil que dá dicas de economia e administração financeira para crianças. Ele ensina de forma fácil, didática e divertida as técnicas de gestão financeira para os pequenos e pode ser baixado na plataforma do Google Play de graça.